Você já parou para pensar em quantos filmes você já assistiu que tem alguma cena em que duas ou mais mulheres conversam sobre suas próprias vidas? Parece bem simples, mas não é não. E o filme de hoje, ele se baseia em uma conversa entre mulheres e traz com isso muito significado e emoção. Hoje aqui no Cinefilu a gente conversa sobre Entre Mulheres, indicado ao Oscar de melhor filme. Então, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. Entre Mulheres, ou Women Talking, é um filme dirigido pela canadense Sarah Polley e é o único filme dirigido por uma mulher que está entre os indicados a melhor filme no Oscar 2023. Além disso, o filme também tem uma indicação a melhor roteiro adaptado pela própria Sarah, já que ele tem como base uma obra literária de 2018 escrito por Miriam Toews, que por sua vez foi inspirado em eventos reais ocorridos em uma comunidade religiosa menonita em Manitoba, na Bolívia. Cansadas de serem alvos de abusos e violências que descobrem serem causados pelos próprios homens de sua comunidade, um grupo de mulheres se reúne para decidir como elas coletivamente vão lidar com essa situação, tentando conciliar a sua segurança e a de seus filhos com a sua fé. Entre Mulheres está dentro daquele grupo de filmes que se passa majoritariamente no mesmo ambiente e que a gente vê um grupo deliberando e tendo que tomar decisões sobre um fato importante. E nesse caso, esse grupo é formado por mulheres de diferentes gerações, personalidades e opiniões. Um pouco antes da gente entrar nessas reuniões com elas, a gente tem uma breve introdução ao que levou a tudo isso ocorrer. E aqui a gente tem uma explicação dos ataques que elas sofreram, que foram ataques sexuais, mas que não tem nenhuma cena das violências. E num mundo do cinema que muitas vezes fetichiza o estupro contra mulheres, isso é um ponto bastante importante. Isso gera uma grande revolta, alguns homens da comunidade são presos, mas todos os outros homens acabam indo para a cidade para pagar a fiança daqueles que cometeram os crimes. E é nesse intervalo de 2 dias que elas vão ficar sozinhas na comunidade que elas elaboram uma votação coletiva entre as mulheres para decidir o que elas vão fazer em relação a isso. Ficar lá e não fazer nada, ficar lá e lutar ou sair daquele local. E a partir de então, a gente é presenteado com performances de um elenco excepcional e quase completamente de mulheres. Nesse ambiente, a gente vai ter apenas um homem dentro da reunião que está lá para fazer a ata, já que as mulheres não eram alfabetizadas e que, como foi excomungado e voltou há pouco tempo ali para a comunidade, ele é um aliado, vamos dizer assim. E que também é um dos 2 únicos homens adultos que a gente vê o rosto aqui no filme. E a partir de então, a gente vai ter conversas entre aquelas mulheres ali que fazem referência e que são uma espécie de símbolo ou parábola da existência das mulheres numa sociedade patriarcal. Uma sociedade cujas estruturas são ainda majoritariamente controladas por homens e que veem as mulheres como seres inferiores ou não tão importantes assim. E eu acredito que esse filme ele tem a capacidade de mobilizar, tocar e emocionar todas as pessoas, mas provavelmente ele acaba tocando mais nas mulheres, porque nos variados subtemas que ele consegue tocar, ele consegue transmitir aquela sensação de dor compartilhada, de compreensão, de solidariedade e de esperança também. Seja nas breves narrações, nos diálogos, nos poucos monólogos que são muito certeiros e fortes, a gente vê o embate entre a raiva feminina, aquela raiva que elas estão sentindo por tudo aquilo que elas passaram, com também o pacifismo que é inerente à religião delas e também aquele pacifismo que todas as mulheres acabam aprendendo e introjetando durante suas vidas. E ronda aquela dúvida de usar essa dor como combustível e de que forma usar esse combustível. Até porque essas mulheres foram permitidas até então a muito poucos lugares no mundo.
Elas não conhecem nada mais além do que aquela comunidade. E mais ainda, além do que alguns lugares da comunidade. Não é à toa que a gente vê muitas cenas das cozinhas das casas das mulheres, que são tradicionalmente o lugar aceito nas sociedades mais tradicionais para elas estarem. Inclusive, essa comunidade é tão reclusa e tradicional que quando a gente descobre o ano em que se passa o filme, a gente se surpreende. E nessas deliberações, o texto ele não é sutil, ele deixa bem claro o que ele está querendo dizer. A única reviravolta que a gente vai ter aqui na trama é a mudança de opinião de alguma das personagens para que elas, enfim, decidam o que vão fazer. Mas tudo isso é feito de uma forma tão bonita, principalmente quando ele quer mostrar pra gente a importância e a força da união feminina, da solidariedade e do acolhimento da dor da outra mulher, que não tem como não se emocionar com isso. E esse acolhimento é muito importante para o filme. A gente tem planos dedicados a nos mostrar como aquelas mulheres se acolhem. E elas estão cada vez mais tentando se acolher e como esse acolhimento é importante para elas chegarem a uma decisão conjunta. E como essa união acaba gerando momentos também felizes e momentos de risada. Pois essa rede de apoio entre essas mulheres acabam ajudando uma a outra a curar suas feridas e a chegar numa decisão que vai levar a todas a estarem a salvo, fisicamente e também em sua alma. E Entre Mulheres ainda faz tudo isso sendo plasticamente muito bonito. Alguns trechos do filme parecem quase poesias audiovisuais. E tendo dito isso, acho que dá para perceber a importância que o próprio filme dá ao fato dessa história ser uma história sobre mulheres, com protagonistas mulheres e também com mulheres comandando ali toda a equipe. E a diretora faz questão de deixar como isso é importante aqui sim, ao começar o filme com a frase: "O que se segue é um ato de imaginação feminina". Ela faz essa declaração, não é à toa, e é para talvez chamar a nossa atenção para mostrar como é importante sim a gente ter diferentes pontos de vista em todas as artes, inclusive no cinema. Mas ainda está muito longe da gente ter essa representatividade, da gente conhecer realmente histórias mais diversas. Uma ferramenta muito básica para a gente ver isso é o famoso teste de Bechdel, que consiste em a gente pegar um filme e pensar: nesse filme tem pelo menos 2 personagens femininas com falas e elas conversam entre si sobre algum assunto que não é homens? Se não, ele não passa nesse teste. E acreditem, a maioria dos filmes não passa. E sendo o audiovisual uma indústria que impacta tanto na vida das pessoas, que inclusive acaba moldando muitas opiniões, é muito importante a gente ter essa diversidade, tanto em relação a ter mais mulheres, a ter mais pessoas não brancas, a pessoas de diversas nacionalidades, fazendo e produzindo filmes. E por hoje é isso, obrigada por seguir comigo até aqui. Deixem nos comentários se vocês já assistiram o filme, o que vocês acharam, se vocês também se emocionaram com ele. E logo eu volto. Até a próxima!